Quero saudá-lo, meu irmão, minha irmã, e convidá-lo à leitura orante da palavra. É para o 32º domingo do tempo comum. É o dia 12 de novembro. O texto é de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. É aquela parábola das 10 virgens. Dizia Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se uma voz: o noivo vem aí. Saía ao seu encontro. Todas as virgens se levantaram então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É esta, meu irmão, minha irmã, a parábola do Evangelho desse 32º domingo do tempo comum. É para o dia 12 de novembro. Esses versículos, estamos no capítulo 25 de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. Estamos já na parte final do Evangelho. Este discurso em parábolas Jesus dirigiu aos discípulos. Nos domingos anteriores, nós vimos os diálogos de Jesus eram tensos, muito tensos, com lideranças judaicas lá no templo de Jerusalém. Eles sempre faziam perguntas ao Senhor com a intenção de flagrá-lo em qualquer contradição que lhes permitisse acusar. Havia muita maldade de intenções. Agora o diálogo é com os discípulos. 1 ou 2 dias depois de Jesus ter contado essas parábolas, esta parábola, ele será preso em Jerusalém e segue todo o processo e a sentença e a execução. São, pois, textos como estes, são como que as últimas palavras e os últimos ensinamentos do Senhor aos seus discípulos. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, foram ao encontro do noivo. Esta é uma das parábolas mais difíceis,
porque não se conhece bem quais eram os usos ligados aos festejos de casamentos no tempo de Jesus. Há uma grande variedade, mas sabe-se sim que o noivo vinha até a casa da noiva, lá havia a festa e depois ele a levava consigo. E as meninas, as amigas, as colegas, as mulheres do círculo de proximidade da noiva, elas se preparavam e faziam parte do cortejo que entrava na casa para celebrar o cerimonial e partir. Então, sensatas e insensatas, as que se preparavam, porque tomavam em grande apreço tomar parte ou participar da festa, recolheram os melhores recursos disponíveis para que pudessem festejar aquele grande encontro. Quem tinha motivações mais tépidas não se preparava e nem considerava no devido apreço a grande festa, porque o encontro de Deus com o seu povo, desde o tempo dos profetas, era associado como o esposo que vinha procurar sua esposa. Assim o profeta Oséias, também o profeta Isaías especialmente, capítulo 54, mas Oséias, o primeiro, o mais enfático, aliás, em retratar as relações de Deus com o seu povo mediante a imagem do matrimônio. Elas cochilaram, elas não projetaram o futuro, elas pareciam bastar-se a si próprias. Eis o caráter de insensatez, de não definir com clareza para quem quer viver e a quem quer oferecer a sua vida. Insensatas quiseram viver dos benefícios das prudentes, quiseram tomar o partido e aproveitar-se melhor, assim quiseram aproveitar-se dos sadios anseios de suas colegas. De quem está o Senhor a falar? De 5 mais inteligentes, contrapostas a outras 5 mais insensatas? Não é isso. Não fala quem é a noiva aqui. As 10 fazem parte do povo de Deus, como Israel. O povo de Israel fazia parte, era a parte esponsal, a esposa, naquele quadro das imagens de Deus apaixonado por seu povo. É a igreja hoje, no seu meio e entre seus filhos, há quem vive a fé com uma sadia e esperançosa vivência de quem anseia por ter Deus entre os seus, e aqueles cristãos mais apagados, de vivência mais morna, digamos assim, desmotivada, e que parece não cultivar as esperanças de um encontro pleno. É interessante quando elas chegam, essas 10 tidas por essas 5 tidas por insensatas, elas chamam de Senhor, Senhor. Logo após o Novo Testamento, a paixão e morte de Jesus, para falar de Senhor era sempre e unicamente para referir-se a Jesus. Pois bem, elas não esperavam e não entenderam e também não se interessavam por acolher a voz do Senhor ou esperar o encontro com Ele.
Portanto, não se encontraram porque não direcionaram positivamente ou não conjugaram suas melhores vitalidades para aquele grande encontro com o seu Senhor. Não era parte de suas expectativas, nem das suas esperanças e nem do sentido para a sua vida. Este atraso ilustra a morbidez, vamos dizer assim, ou a frieza de fé, ou então a forma superficial de crer, ou então o pouco interesse pelo irmão, por sua necessidade, ou, digamos assim, os que se dispensaram de ouvir a voz do seu Senhor. Jesus explicou isso, o evangelista incluiu esta parábola entre as últimas palavras de Jesus. Por quê? Porque já no primeiro século, no final do primeiro século do cristianismo, observavam-se sinais de entorpecimento da fé vivida, ou do modo de viver a fé. Observavam-se uma espécie de superficialização do modo de ser cristão, de seguir Jesus e de testemunhar sua verdade e sua presença. Eis aí, num quadro assim, a inserção que o evangelista fez desta parábola para que o leitor compreendesse como as últimas palavras do Senhor serem vistas e acolhidas como exortação a não viver a fé e o discipulado de maneira superficial. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, à segunda parte da nossa leitura orante deste 32º domingo do tempo comum. Só para recordar, é a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Vamos nos colocar numa posição inicial que proporcione recolhimento, quietude, serenidade, pacificação interior. Vamos respirar profundamente uma primeira vez. Uma segunda vez, vamos fazer isso. Respirando lentamente. Não é simplesmente uma maneira de fazer, mas se conseguimos serenar o movimento respiratório, tudo o mais também se aquieta. Ainda uma vez, queira orar, queira respirar, desculpe-me. E agora vamos pedir que a luz do Espírito Santo venha participar das palavras que pronunciarmos, dos pensamentos que acalentarmos, das imaginações que nutrirmos, das reflexões que nos aflorarem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos criar imagens, querido irmão, querida irmã. Vamos criar as imagens que o texto nos propõe. Deste modo, é como se entrássemos no texto, na palavra, no cenário. Jesus está em Jerusalém. Foram dias de sua presença em Jerusalém, foram dias tensos com as autoridades judaicas. Saiu da cidade. Ele saía da cidade e se hospedava em Betânia, 4 quilômetros distante. Pararam para contemplar a cidade e suas muralhas, desde uma montanha, a das Oliveiras, vizinha ao Monte Sião, onde se erguia a cidade. E o Senhor Jesus para, seus discípulos agrupam-se em torno a ele, talvez sentam-se, e ele se põe a falar. O reino é como 10 jovens. Nós dizemos 10 jovens, naquela época diziam 10 virgens, que se prepararam para uma festa de núpcias, a festa celebrativa de um casamento. Podemos tentar eu, você, imaginar aquelas 10 meninas, 10 jovens, como hoje, que se preparam para participar de uma festa solene, cuidam do cabelo, das vestes, da combinação das cores, da predisposição das mãos, das unhas, do rosto. Tudo é preparado. Àquele tempo eram as lâmpadas que iluminariam a escuridão para receber o noivo. Assim, o ambiente iluminado para acolher quem vinha buscar a sua jovem esposa. Tente imaginar algumas que aguardam na frente da casa ou nas proximidades da casa da jovem esposa, de quem o texto nem fala. A atenção é para as que participarão da festa. Algumas com óleo, em sinal de que desejam recepcionar com afeição, com alegria, com uma espécie de encanto por tudo o quanto se estava a celebrar. Tem óleo. Talvez adormeçam-se todas, mas alguém faz ressoar. Ele está chegando. Acendem as lâmpadas, preparam-se. Se fosse hoje, talvez tivessem os espelhos para pentear-se logo, melhorar o batom. Porque é importante receber com dignidade aquele protagonista, o grande desejado na festa. Festa era a imagem do encontro de Deus com o seu povo. 5 acendem as suas lâmpadas, tem óleo. 5 desinteressadas ou mais superficiais começam a se angustiar ante a possibilidade de ficarem excluídas daquele encontro festivo e daquela alegria. Tente imaginar a insistência daquelas que não se prepararam com as outras, mas faltaria para todas.
E quem sabe, chegam atrasadas, a festa começou. Quem sabe, podemos vislumbrar aquelas lágrimas, decepções e tristeza e indignação. Não fazem parte da festa. Não vos conheço. Quase a dizer, não quiseram participar deste encontro. Estão fora de tudo o que ele pode prometer. Não se trata aqui de uma condenação ao inferno, não. Mas de quem não é convocado, para quem se desconvidou de um encontro alegre. E agora, ponha o seu nome aí. Como o grupo das 10 representa a igreja e o povo de Deus e a cada um de nós, trazemos conosco um pouco daquelas 10. Talvez o Senhor queira olhar para mim e queira perguntar se tenho óleo para manter-me iluminado, de maneira que eu possa segui-lo e possa acolhê-lo. Ele me conhece aquelas insuficiências da minha própria interioridade, que não testemunham um desejo sincero do encontro com o Senhor, que em mim não revelam proximidade com Deus, que ocultam sinais vivos de conversão e de desejo vigoroso de uma vida que ilumine caminhos, os meus e dos outros. E o Senhor está a falar também para mim. O reino dos céus é como aquelas 10 que tiveram luz para poder receber, para poder se preparar, para desejar a recepção do Senhor da festa. Ou as que se afastaram porque procuraram outros meios de obter tudo aquilo que a insensatez lhes tirou. Assim elas, talvez eu também. Amizades que eu perdi, pessoas que eu feri, friezas e superficialidades que adquiri, durezas que não superei, rancores que não venci, indiferenças que mantive e que cultivei, são todas formas de entorpecer a minha própria consciência, embrutecer a minha interioridade e obscurecer as minhas disposições. As que não tinham óleo ficaram às escuras. Talvez eu deva pedir ao Senhor que seja Ele a fonte de luz, porque minhas próprias vitalidades talvez não iluminem o meu presente e o meu futuro. Então agora é a hora do meu silêncio para orar ao Senhor e pedir que venha Ele a projetar luzes à minha interioridade, de modo que eu possa, vigilante, estar disposto e ter direito de participar da sua alegria. É a hora da minha palavra ao Senhor, é a hora da minha oração.